tema da mensagem de hoje é aprendendo a tomar decisões. Será que você pode dizer isso comigo? Aprendendo a tomar decisões. Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: você precisa aprender a tomar decisões. Para isso nós vamos chamar Gideão, que é um personagem da Bíblia que eu gosto muito. E eu quero ler alguns versículos com você, nós vamos passear sobre a história dele. E eu quero começar em em Juízes, capítulo 6, verso 1. Você pode acompanhar no telão de LED ou na sua Bíblia. Pastor, até quando você vai ficar falando essa piadinha? Até o dia que for verdade. Parece piada, mas na verdade é uma palavra profética. Talvez a gente não tenha ainda, porque o prédio não tenha energia para sustentar o nosso telão de LED. Não é verdade? Mas eu quero te dar uma boa notícia, se prepara. Porque muito em breve, nós pisaremos num lugar muito maior. Acho que você não entendeu. Aproveita enquanto você está pertinho de quem está do seu lado. Porque muito em breve nós teremos um espaço muito maior. E será incrível para vir mais gente, irmão. Eu vejo Jesus fazendo algo incrível nessa cidade. Sabe, por muito tempo a gente ficou com uma ideia de que ser crente, ser Jesus é ser religioso. E na verdade, conhecer Jesus é ter paz no coração, irmão. É saber que Jesus não é um personagem que você estuda, mas é alguém com quem você se relaciona. Jesus é incrível, Ele é suficiente, Ele é poderoso. E sabe, se tem alguém que pode te ajudar a tomar a melhor decisão da sua vida, esse alguém é Jesus. Ele é nosso amigo, Ele é nosso companheiro. O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso melhor amigo. Sabe, Ele está dentro de você. Não há beleza maior do que a gente saber que Deus está em nós. Por isso que todo culto eu falo: coloca a mão no seu coração, para que você não esqueça que no seu coração Jesus mora e não paga aluguel. Amém? Amém? Tem alguém apaixonado por Jesus? Versículo 1: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Fala comigo, 7 anos. Vamos ver como que era esse povo. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Para começar, tá bom até aí. Obrigado, não sei quem está ali no nosso telão, mas obrigado até aí. É linda, verdade, linda, muito obrigado. Eu quero que você entenda, o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para habitar, sempre teve guerra, sempre teve batalha, sempre foi afrontado, sempre foi caluniado, sempre foi perseguido, sempre teve BO, sempre teve treta. Não é só você, amém? Não é de hoje, é de muito tempo que a gente é perseguido, que as pessoas falam mal, que as pessoas levantam calúnias. Então fica tranquilo, porque o mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que está aqui hoje, que vai mudar a sua vida. Ele não muda, amém? Você muda, você engorda, emagrece, pinta cabelo, despinta cabelo, perde cabelo, mas Ele não muda. Ele é o mesmo hoje, sempre, e sempre será o mesmo. Hoje, amanhã e depois de amanhã Ele continua sendo Deus, continua sendo bom, continua sendo fiel. Ele não muda, amém? Glória a Deus. Então o povo de Deus vivia perseguido pelos midianitas. Fala comigo, midianitas. Só para que você entenda, a gente não tem tempo para ler tudo, mas a Bíblia diz, irmão, que era assim: o povo de Deus fazia as plantações, arrumava a terra, plantavam, esperavam o tempo da colheita, eles viviam do que plantavam. Imagina trabalhar o mês todo. Imagina você, eu vou trazer para os dias de hoje, você trabalhar o dia inteiro, todo dia, acordar cedo, ir trabalhar, almoçar no trabalho, ir de busão, ir de Uber, ir de carro, gastar gasolina, se arrumar, tomar banho todo dia, amém? No frio também, amém, irmão? Fala para quem está do seu lado, no frio também, aleluia. Mas sabe, é muito interessante isso, porque a Bíblia diz que quando estava pronta a colheita, sabe o que eles faziam? Os midianitas chegavam, eles acampavam ao redor do povo e saqueavam tudo, acabava com tudo. Era um povo muito cruel, e quando a Bíblia diz que é cruel, é porque era muito cruel. Está entendendo o que eu estou pregando? Diga amém. Então a Bíblia diz que o povo de Deus
por causa do medo, começou a fazer esconderijo, caverna, começou a se esconder. Por quê? Eles tinham medo dos midianitas. Você vai entender onde eu vou chegar aqui, amém? E no versículo 11, eu quero que você entenda, porque a Bíblia fala sobre um cara chamado Gideão. A Bíblia nos ensina e nos mostra, eu quero que você leia comigo. Então o anjo do Senhor veio e sentou debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. E Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas. Já começa aqui, o cara está fazendo trigo no negócio de uva, para você perceber como era o coração daquela galera. Por que ele estava fazendo isso? A fim de não ser descoberto pelos midianitas. Em outras palavras, Gideão estava escondido, trabalhando escondido. E aí, nesse momento, quem aparece? O anjo do Senhor. Diga bem forte, o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Olha para quem está ao seu lado e diga: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Tem algum guerreiro corajoso aqui? Pastor, você não está entendendo, pastor, eu estou indo no quarta-feira porque eu estou passando um problema de medo, eu sou covarde, eu não consigo tomar decisão nenhuma. Pois é, Deus manda dizer para você: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Essa é uma noite que você sai daqui sabendo quem você é, aonde você vai morar, com quem você vai casar, onde você vai trabalhar. Essa noite você vai saber que Deus tem um plano sobre a sua vida. Quem está comigo aqui, diga amém. Eu preciso de pelo menos 1000 pessoas apaixonadas por Jesus aqui nessa igreja. Aleluia! Essa esquina vai ficar com saudade da gente, o povo mais barulhento que vai morar no céu. Aleluia! 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 Mas eu não estou com tanta coragem, pastor. Pois é, por isso você está no quarta flow, para você ser cheio do Espírito Santo e receber um fluir de Deus. Irmão, se você soubesse o que está dentro de você, o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Muito maior do que você imagina. É muito maior do que você imagina. Então o anjo aparece para o cara mais medroso da época, Gideão. Ele está escondido. Eu vou contando para você o que acontece. Quando o anjo chega para ele e fala assim: olha, ser forte e corajoso, você vai libertar o povo. Gideão fala para o anjo assim: não, você não está entendendo, anjo. Pode tirar, linda, eu vou contando aqui, eles acreditam em mim. Amém? Você não está entendendo? Sabe por que a gente está passando tudo isso? Olha o que a galera fizeram com a gente está escondido. Se a gente é o povo de Deus, por que a gente está passando isso? Se a gente é o povo de Deus, por que meu casamento está assim? Se a gente é o povo de Deus, por que minha conta bancária está assim? Se a gente é o povo de Deus, por que as coisas estão acontecendo? Por que é tanta guerra, pastor? E se eu estou na vitória, por que é tanta guerra no meu emprego? Por que é tanta gente fofocando meu nome? Eu não aguento mais o povo falando de mim. É que você não entendeu. Fale mal, fale bem, fale amém. Essa é a nossa conduta de vida aqui. Fale mal, fale bem, fale amém. É isso. Mas sabe, Gideão, ele não conseguia olhar para ele, porque ele estava com os olhos nas circunstâncias. Irmão, Jesus nunca será refém das circunstâncias. Quando ele te dá uma palavra, ele vai cumprir aquilo que ele falou. O problema é que a gente olha ao redor, a gente fala assim: não, peraí, se Deus me escolheu mesmo, por que eu estou passando isso? Se Deus me escolheu mesmo, não está certo isso. Se Deus me escolheu mesmo, a conta não bate, não vai bater, porque a matemática de Deus é diferente da sua. Totalmente diferente. Com Deus, 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 1. O que você está falando, pastor? Heresia uma hora dessa? Nesse frio, quem vai comer um sobazinho hoje, diga amém. Aleluia. Porque quando o homem deixa o pai e a sua mãe e une a sua esposa, 1 mais 1, eles se tornam 1. A matemática de Deus é totalmente diferente. O jeito de Deus é totalmente diferente. Glória a Deus por isso. Porque Deus não se move pela nossa circunstância. Deus não se move pelas perguntas que você faz para Ele. Ele se move pela palavra de Deus. Então para de fazer pergunta e comece a tentar ouvir o que a palavra de Deus está dizendo a seu respeito. Porque a circunstância mostra que você é derrotado, que você é covarde, que nada deu certo para você, que parece o fim. Mas a palavra de Deus diz, sabe o quê? Que Ele é maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. A
palavra de Deus diz que nada pode contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o braço forte maior é do Senhor. A palavra de Deus diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Você escolhe para onde você olha. Eu prefiro olhar para Jesus. Você escolhe o que você escuta. Eu prefiro escutar o que a voz de Deus fala sobre mim. Então, sabe, para você aprender a tomar decisão, primeiro você precisa entender isso. Quem é Deus na sua vida? Quem é Deus para você? Fala para alguém que está perto de você, fala assim: o pastor Eberson, mais uma vez, não sabe se é uma palavra ou se é uma série. Amém? Aleluia. Por onde eu começo? Eu vou começar pelo começo. E a primeira coisa que eu anotei, que Deus falou comigo, falou assim: filho, para vocês aprenderem a tomar decisões, você precisa aprender a se posicionar. Irmão, isso é uma coisa tão básica, mas é o básico que precisa ser lembrado. O problema da sua vida talvez não está nas palavras que Deus falou sobre você, porque elas estão aí pairando. O problema não está nas desculpas que você está dando, porque são muitas. O problema está que você não está se posicionando. Irmão, não adianta, Deus já liberou. Sabe, eu gosto de falar isso: Jesus não vai morrer na cruz de novo por você. Uma vez foi suficiente. Ele já liberou toda a bênção sobre a sua vida. O que falta para eu tomar uma decisão, pastor? Aprender a tomar decisão, se posicionar. Você precisa se posicionar. Deus queria libertar o povo dos midianitas, mas Ele queria que Gideão se posicionasse. Se Gideão parasse nas perguntas, ele não tinha resposta, ele ia ficar doido. Ele achava que ele era o menor. Ele chega a falar isso no versículo: olha, a minha tribo é menor, eu sou o mais fraco de todo mundo. Mas Jesus não está preocupado com isso. Ele está falando assim: olha, se posicione, eu vou usar você. É você que eu vou usar para libertar o povo. Vá nessa força, porque você é corajoso e é guerreiro. Então você precisa entender isso, irmão. Você quer ter um casamento abençoado? Quer que o diabo saia da sua vida? Quer que o diabo abandone sua casa de uma vez por todas? Se posicione. A maior estratégia do diabo é roubar você da sua posição. É por isso que quando ele vê um casamento que começa umas picuinhas, ele fala assim: é hora de eu agir. Ele manda um demônio verdugo do ciúme, demônio ciumento. Ele manda altos demônios, dos ciúmes, da toalha molhada em cima da cama. São vários demônios que ele usa para tentar destabilizar o casamento. O que acontece quando você cai na isca do diabo? O que acontece? O marido dorme na cama com a esposa? Não. Ou ele vai dormir, no meu caso, com o cachorro. Brincadeira, tô brincando. Ou ele vai dormir no sofá. Tem uns que vão para a casa da mãe. Eu não sei, mas o que o diabo faz? Ele tira o homem e a mulher da posição pela qual Deus estabeleceu. Por isso, irmão, em nome de Jesus, não durma nem uma noite sem resolver com a sua esposa o que você precisa resolver. Amém? Amém ou não amém? O diabo quer fazer isso. Eu aprendi isso, que para eu tomar decisão eu preciso ser um cara posicionado. Eu não posso ser um cara que a qualquer momento eu saio da minha posição. Por isso muitas vezes eu subo nesse altar e a palavra, ela, na verdade, ela é mais para mim do que para qualquer outra pessoa, mas eu estou no lugar onde eu preciso estar. Eu estou posicionado, e porque eu estou posicionado, a palavra de Deus vem sobre mim e me liberta. Quem está dizendo, diga amém. Você precisa ser posicionado. O problema é que tem muita gente que não se posiciona. A gente olha para homens da Bíblia, por exemplo, como Sansão. Sansão foi o cara que perdeu a força porque ele não se posicionou. Ele se distraiu. Ele se distraiu porque na hora de posicionar e não mentir, ele contou a verdade. Aliás, falei a mesma coisa 2 vezes. É que Sansão não é todo mundo, amém? Só Sansão, amém? Ele mentia, amém? Quando a mulher perguntava para ele: qual é a sua força? Ele falou assim: minha força está não sei aonde, se amarrar meu braço, não sei o que lá. Mas na verdade a força dele estava no cabelo. Enquanto ele estava posicionado na palavra que Deus deu para ele, em quem ele era, ele estava forte e guerreiro. Mas a hora que ele sai da posição dele e entrega, ele perde as forças. A Bíblia diz que Davi, o guerreiro, um grande rei, irmão, que é um cara segundo o coração de Deus. Numa época em que os reis estavam numa batalha,
Davi estava no palácio, e porque não estava posicionado no lugar certo, ele pecou. Então entenda que a nossa decisão, primeiro ela passa pelo nosso posicionamento em Deus. Por quê, pastor? Porque você precisa se responsabilizar das decisões que você toma, e a melhor maneira de tomar uma decisão certa, é eu estar posicionado no lugar que Deus estabeleceu para mim. Qual é o lugar que Deus estabeleceu para mim? Nessa posição que eu estou em Deus, a decisão que eu tomar vai ser certeira. Sabe por quê? Porque eu estou no centro da vontade de Deus. Então, para você aprender a tomar decisão, seja alguém posicionado. Toca o nome de alguém e fala: seja posicionado. Eu não acredito em você. Fala mais uma vez: seja posicionado. Ninguém me tira quarta-feira à noite para nada. Eu vou para o quarta-feira porque eu quero Jesus. Eu sou posicionado. Eu sou posicionado. Eu resolvi esperar em Deus de verdade. Eu estou esperando no Senhor. Eu estou posicionado. Então a decisão que eu tomar através dessa posição vai ser uma decisão certa, porque eu estou posicionado no centro da vontade de Deus. Se você soubesse o poder de estar posicionado no Senhor, irmão. E a segunda coisa que eu aprendi para tomar a decisão, fala comigo, é que todo erro carrega um aprendizado. Eu quero te falar uma coisa bem séria aqui. Não tenha medo de errar. A gente não sabe o futuro. Alguém tem bola de cristal escondida aí em algum lugar? Alguém é cigano? Ok. Mãe de Ná, Walter Mercado, essa é só daqui a anos, bem antigo. Walter Mercado, lembra? Liga já. Isso é muito antigo. Mas sabe, às vezes você vai errar, e às vezes Deus quer que você erre. O que você está falando, pastor? Sim, Deus quer que você erre, porque o erro te ensina muito mais que um acerto. Estou mentindo? Vai estudar a história dos grandes caras de sucesso, a maioria erraram muito antes de acertar. Então entenda que aprender a tomar decisão é ter coerência e consciência de que eu vou errar. O problema não é errar, o problema é o depois do erro. O que você faz? O que você faz com o erro? Porque se você olhar o erro como um trauma, você paralisa. Nunca mais você decide, nunca mais você dá um passo. Por quê? Porque você decidiu e errou, então você se frustra. Agora, se você enxergar que o erro é um aprendizado, eu estou posicionado em Deus, então se eu decidi e errei, é porque Deus quer me ensinar algo, e glória a Deus por isso, porque o erro vai me ensinar algo. Então se essa porta não se abriu, é porque Deus tem uma maior, e aquilo que eu cometi de errado agora, eu vou consertar no próximo. Que daí eu não estou pregando? Diga amém. Por exemplo, olha para quem está perto de você e fala assim: quantas vezes você errou na sua vida sentimental? Ih, pastor, sério mesmo, hora dessa? Agora, irmão, em nome de Jesus, como é que eu aprendo, pastor, então, a tomar a decisão certa? Você está posicionado em Deus? No lugar certo? Então se posiciona. Mas não tenha medo de errar. A gente erra, a gente cai e a gente levanta. Porque a gente não é daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Então quem quer aprender a decidir, precisa entender, às vezes você vai errar, e tudo bem com isso. O problema é você não ficar no erro, não paralisar no erro, não usar o erro como desculpa. Gostei desse apelido, desse desafio. Para de usar o erro como desculpa. A Bíblia diz, versículo 1, só um pouquinho, linda, faz um mistério. Volta, não, faz um mistério, isso não é mistério, tira. É justo o povo de Deus plantar e vir outro povo e aí tipo saquear tudo? É justo? Sim ou não? Espera aí, mas tem algo. Versículo 1. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Deus é amor, mas Deus é justiça. E Deus nos trata igualzinho o pai. Então às vezes, eu já contei para vocês, eu gosto de usar meus filhos como exemplo. A gente cortando a grama em casa, sabe dessa? Você já te contei de Josie. A gente em casa, The Josie está moderno. A gente em casa, cortando a grama, a Raíssa cortando a grama, e o Judá atrapalhando a Raíssa. E ela, sai daqui, Judá. E o Judá atrapalhando a Raíssa.
Eu já tinha cortado a grama, na verdade. Você estava, porque a gente é uma dupla, aleluia, eu corto e ela rastela. E ela estava rastelando a parada, juntando os montinhos de grama, piniquenta, cheio de formiga, e o Judá estava se jogando na grama. E a Raíssa, para Judá, tá certo. Eberson 1, porque Judá fez o que era mal aos olhos do Eberson. Por isso o Eberson, sabe o que eu fiz? Precisei ensinar uma lição para o meu filho, porque ele estava errando e não estava parando de errar. Eu não queria que ele ficasse piniquento. Eu amo meu filho, mas eu sabia que o erro dele poderia trazer uma lição para ele. Então sabe o que eu fiz? Como um bom pai, good father, eu peguei, falei aqui, vem cá ajudar. Peguei toda a grama que tinha, juntei tudo e dei um banho de grama no Judá. Ele ficou assim, sem graça, foi saindo da grama. Falei, vem ajudar a brincar ali. Até hoje eu chamo para ele brincar na grama, ele olha assim. Por quê? Porque o erro foi muito mais eficaz do que os acertos. Então qual é o problema? Tem muita gente que não age, não sabe tomar decisão, porque tem medo de errar, irmão. Não tenha medo de errar. Você acha que quando eu comecei a ser pastor dessa igreja, eu sabia certinho o que ia fazer? A gente errou muitas vezes. Agora, nunca tivemos medo de tomar decisões. E erramos muitas vezes, vamos errar outras, porque ninguém é perfeito. Você está numa igreja onde as pessoas, sinto muito, mas elas são imperfeitas. Mas Deus é perfeito, amém? Então você vai errar. Talvez você entrou aqui hoje, você acabou de tomar uma decisão errada e não está sabendo o que fazer. Eu estou aqui para te dizer, Deus te trouxe nesse quarta flow para te falar que o erro traz por trás, tipo rapper, rimando tudo, traz por trás e faz o que ninguém faz, o que Cristo só satisfaz. Um aprendizado. Quem está entendendo, diga amém. O erro traz por trás um aprendizado. Não para no primeiro erro, não para, porque talvez Deus quer usar algo para te ensinar. Talvez você foi refém de um erro de alguém. Talvez seus pais erraram com você. Então você não decide nada, porque toda vez que você vai decidir, você olha para os seus pais e você trava. Você não consegue decidir porque você tem medo, você está escondido. Você está no lugar de uva fazendo trigo. Você está escondido, com medo. Irmão, em nome de Jesus, seja liberto essa noite. Eu declaro sobre você: grandes coisas estão por vir na sua vida, se você aprender a tomar as decisões certas. Se você tivesse ideia do que Deus pode fazer através da sua vida, se você aprender a tomar as decisões corretas, no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, Deus é perfeito em fazer. Quem está dentro, diga amém. Então aprenda, levanta sua mão e diga assim: a partir de hoje, os meus erros não serão mais uma corrente. Sou livre para viver a minha história. Amém? Tem duas coisas que eu podia pensar aqui. Tenho 10 minutos. Você precisa tomar uma primeira decisão essa noite. E sim, vai se tornar uma série, amém? Vai ser mais uma série para abençoar você, irmão. Sabe, eu acredito que Deus está nos dando palavras um pouco mais, a panela está um pouco maior, porque talvez Deus está nos levando para um lugar maior. Quem está em fé comigo, diga amém. Ele precisa de você cheio de paz, completo, nada faltando, com nada quebrado, sabe, com nada fora do lugar. Ele precisa que você também tenha um coração cheio de sabedoria para tomar as melhores decisões, em negócios, em tudo, irmão. Deus quer que você cresça, que você prospere, que você viva o melhor de Deus nessa terra. E muitas coisas que você não está vivendo em Deus é porque você está decidindo errado. A gente passa o dia decidindo coisas. Tem gente que perdeu pessoas incríveis. A pessoa talvez até que Deus tinha escolhido para ele e para ela, para estar junto, mas porque tomou uma decisão errada, perdeu algo incrível em Deus. Então você precisa entender que, cara, é muito importante a gente aprender a decidir.
Então a primeira decisão que você vai tomar nesse quarta-flow, quem está pronto, diga amém. É a seguinte: você tem uma decisão para tomar. Eu estou igual Morfeu, tem 2 pílulas na minha mão, uma vermelha e uma azul. De um lado você tem a opção de decidir viver a história. Você pode viver a história. Você viveu em Campo Grande em 2024, você viveu a história. Ou você pode decidir, e aqui é o meu time, fazer a história. Vou falar mais uma vez, que eu achei que ia ser um pouco mais alto isso. Você pode decidir viver a história. E viver a história, você não decide nada, você só vive. É uma história, você é só um personagem, é o coadjuvante. Você vive. Você ganha aquilo que te pagam. Você só consegue se relacionar com quem corre atrás de você. Sabe, tudo está na mão dos outros. Você não decidiu nada, então você está vivendo a história. Ou você pode decidir fazer a história. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Para fazer a história precisa aprender a decidir. Porque aqueles que fazem a história são aqueles que decidem, aqueles que dão o primeiro passo, aqueles que não param por causa do erro, aqueles que olharam para Jesus e pararam de dar desculpa e acreditaram na palavra de Deus para nós. Nós somos fortes, guerreiros, corajosos, nós somos aquilo que Deus diz que nós somos, nós podemos aquilo que Deus diz que nós podemos, e nós faremos aquilo que Deus diz que nós faremos. Quem está comigo nessa, levanta sua mão bem alto e diga: eu vou fazer a história. Eu vou fazer a história. Mais forte: eu vou fazer a história. Aleluia! 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 Nós vamos fazer a história. Nós vamos fazer a história. O que é fazer a história, pastor? É se posicionar. Sabe quando Deus olha para Gideão, Ele fala assim: olha, vai nessa tua força. Gideão olhava no espelho e falava assim: força? Eu não tenho força. Meu povo é perseguido. Eu sou o menor dos menores. Eu não tenho nem para onde ir, eu fico escondido. Mas Gideão teve algo que a gente precisa ter. Mesmo com medo, acreditar na palavra de Deus. Tudo pode passar, irmão. Pode passar tudo, a moda passa. Tudo passa. Aquela calça saruel que você usava 10 anos atrás, hoje não está mais na moda. Não é verdade ou não? Aquele colar que as meninas colocavam aqui, que enforcava elas, não está mais na moda. Lembra daquele colar pretinho? Sabe, agora que eu tenho um pouco mais de idade, 30 e poucos anos, eu consigo olhar a história e ver como que as coisas realmente passam. Eu vi uma frase uma vez que marcou minha vida. Um dia, a gente jogou bola pela última vez na rua com os nossos amigos, só que a gente não sabia. Tudo passa. A dor que você está sentindo vai passar. Sabe, esse olhar que você está tendo, parece que é uma tempestade sem fim. Fica tranquilo, vai passar. Só tem uma coisa que não passa. Sabe o que é? As palavras de Deus. Então, se Deus está falando para você que você é corajoso, você pode estar com medo hoje, mas eu profetizo que você sai desse culto hoje com a certeza que não é na sua força, não é no seu jeito, não é da sua maneira, mas naquele que está te enviando, através da força de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas a nossa confiança está no braço forte do Senhor. Eu declaro sobre você: você ainda não viveu o melhor tempo da sua vida. Eu declaro sobre você: os melhores dias ainda estão por vir. Eu declaro sobre a sua vida: muita gente vai vir para Jesus através de você. Eu declaro sobre você: você não é mais refém da história, você é fazedor de história. Chacoalhe alguém perto de você e fala: você é fazedor de história. Aleluia! Quem sabe que eu estou pregando aqui essa noite, diga amém.
Essa é a nossa oração para esse tempo. Eu tenho uma treta com esse carpete. Mas essa minha oração, sabe, Deus nos ensina a decidir. Sabe, irmão, Deus Ele colocou isso em nós. Para você receber a graça de Deus, você precisa decidir. É uma escolha. O problema é que a gente não sabe escolher. Há um tempo atrás eu fiz uma oração: Senhor, eu escolho não me escolher. E ao longo dessa série, dessa palavra que se tornou série hoje, nesse Quarta Flow, você vai perceber que Deus já decidiu por você. Vou dizer mais uma vez: Deus já decidiu. Desculpa meus exemplos tão práticos e tão reais, mas eu gosto de enxergar Deus. Sabe quando a gente sai do Quarta Flow e quer comer em algum lugar e ninguém sabe onde? Pois é, Deus já sabe. Deus já decidiu. Sabe quando você quer fazer uma faculdade, você quer arrumar um emprego novo, mas você não sabe o que fazer, não sabe aonde entregar um currículo, você não sabe qual concurso, você está perdido, sabe? Então nessa hora eu quero que você entenda: Deus já decidiu por você. Jeremias 29:11. Porque eu que sei os pensamentos e os planos que tenho para você são planos de bem, não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseio. Então nossa oração nesses próximos dias é que a gente chegue pertinho de Jesus e escute: Senhor, qual é a decisão que eu tomo? Qual é o caminho que eu sigo? Me ensina, Jesus. Existem decisões que são simples, mas existem decisões que são seríssimas, e a gente precisa aprender a decidir. O tempo está passando, os dias estão passando, e eu profetizo sobre você: você não vai mais perder tempo. Suas decisões serão guiadas pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui essa noite? Diga amém. Chega de errar. Toca o nome de alguém e diga: chega de errar. Chega de tomar uma má decisão. A partir de hoje a gente vai decidir do jeito certo, amém? Irmão, se você entender o que Deus está fazendo aqui, eu esqueci seu nome, mano, de branco, aí atrás, da última cadeira. Max. Eu já orei por você um dia aqui na igreja, né? Levanta sua mão, mano, quero orar por você. Deus me falou, sabe o que, mano? Que a próxima decisão que você tomar na sua área empresarial, ela vai mudar a história da sua vida por muitos e muitos e muitos anos. Vão lembrar da decisão que você tomou. Deus me fala que essa semana, cara, você precisa tomar uma grande decisão. Eu estou mentindo aqui em cima do altar? É verdade? Você falou isso para alguém? Só Deus podia saber. Deus te trouxe hoje aqui para te falar, mano: seja forte e corajoso, porque você é um grande guerreiro. Essa decisão que você vai tomar, que até hoje você estava indo, não sabia se tomava ou não, Deus manda dizer para você que Ele vai segurar a sua mão e Ele vai decidir por você. Recebe em nome de Jesus. Recebe na sua vida, Max. Você é um presente de Deus para essa igreja. Você é uma bênção. Alguém aplauda o Senhor pela vida do Max aqui nessa igreja. Aleluia! Aleluia!